Hoje eu estou aqui com esse impressionante alto-falante da linha W, série Perfeison, que foi produzido lá no, creio que no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então um sonho de consumo aqui para muita gente. A gente ficava admirando esses catálogos, né, e sonhando um dia poder fazer uma caixa com esse tipo de produto, né, de alta qualidade. Eram para poucos, né, porque se tratava de uma linha high-end, digamos assim, daquele tempo, então era bastante inacessível. Porém, eu tô com a oportunidade de testar esse alto-falante aqui, tá? Ele é um modelo 830, tá? Ele tá em cima desses soquetes aí porque tem uma ventilação ali no ímã, né? Então eu tô deixando ela respirar através desses buracos aqui. Então minha proposta hoje é levantar os parâmetros TS desse alto-falante e verificar se isso está condizente com o que é proposto aqui como uma caixa acústica para ele. Então a caixa acústica para ele é essa daqui, ó. Então uma caixa grande com, deixa eu ver se diz aqui, volume da caixa para o 820 era 35 litros, para o 825 era 60 litros e para o 830 era 80 litros, tá? Então isso que o fabricante trazia como volume ideal para ele. Então a gente vai ver aqui se confere. Esse vídeo eu vou usar o DATS, né, que é esse aparelhinho aqui, que ele faz levantamento dos parâmetros TS. Vou usar um computador. Para começar aqui, né, eu vou calibrar o sistema. Então vou fazer essa ação aqui e vou mandar aqui o sistema fazer a calibração de 0 ohms, para a gente ter certeza que o resultado vai estar correto. Então ele calibrou aqui a ponteira, tá? Tem essa resistência aí. Agora a gente vai fazer o teste de calibração de impedância, tá? Ele tem esse resistor aqui, ó. Então eu conecto aqui e aqui. E aí eu mando o sistema calibrar ali, né, com esse resistor de precisão de 1K. Então agora a gente tem aí o sistema calibrado, tá? Nesse ponto tem 999.8 ohms, né? Então, agora a gente tem o sistema calibrado. Agora a gente pode começar a fazer a medição aqui no alto-falante, tá? Então, para fazer esse teste, né, eu posso fazer aqui primeiramente, né, uma verificação da impedância do alto-falante, tá? Então eu mando verificar aqui a impedância, aí ele me traz a curva de impedância do alto-falante, né? Ele tem aqui uma ressonância mais ou menos 20 Hz. Posso tirar alguns parâmetros aqui ao ar livre, né? Então aí ele já me preenche aqui alguns detalhes, né? Ressonância, alguns dados aí. Mas agora, para a gente poder descobrir o VAS dele, né, que é o parâmetro que permite que a gente saiba qual é o volume da caixa acústica, a gente precisa adicionar uma massa em cima dele, né, para ele fazer a diferença entre o teste com e sem massa, tá? Então a massa que eu vou escolher vai ser um rolo de fita, 99 gramas, tá? Então eu vou pôr aqui, bem centralizado, e eu tenho que informar aqui quantas gramas eu adicionei, tá? Então 99 gramas. E a gente tem que dizer também o tamanho do pistão, tá? O diâmetro do pistão, tá? Segundo o software, a gente tem que pegar daqui da borda, tá? Da parte mais alta da borda até a parte mais alta da borda, tá? 26 centímetros, 260 milímetros, né? Convertendo. Então esse é o tamanho do pistão segundo o que o software ensina a medir, tá? Então agora que a gente tem a massa adicionada e mais o diâmetro do pistão ali, a gente pode medir o VAS aqui, tá? Então eu vou fazer a medição do VAS. Então agora ele me trouxe aqui os outros parâmetros, tá? Então agora eu posso usar um simulador para poder ver
Ó, como que ficaria uma caixa boa para esse alto-falante, tá? Então, para fazer isso, eu vou mostrar aqui os dados, tá? E agora eu vou abrir um outro software que eu tenho aqui. Então é o WinSD, eu uso o mais antigo, o 044, e eu vou digitar aqui um novo, tá? W830. Adicionei um espaço ali. Então agora eu vou copiar e colar os valores, né, desse programa aqui para esse outro aqui, tá? Então, primeiramente aqui o QTS, copiar, colar, o VAS, copiar, colar, o FS, copiar, o RE, o LE fica do lado de cá, vou pegar o de 1 kHz, o X máximo eu digito 8 milímetros, isso aqui não faz diferença, tá? Qualquer coisa que digita fica aqui. Vou colocar 8 ohms, que é a impedância dele, QMS tem aqui, o QES, temos ele aqui, o SPL a gente tem aqui, 91 decibel, a potência, se eu não me engano, diz aqui, ele é 100 watts. Isso também não faz diferença na simulação, tá? BL, a gente vai encontrar aqui. O diâmetro é 12 polegadas, tá? E o SD a gente vai encontrar aqui. Bom, acho que era isso aí, tá? Então vou salvar aqui. E agora eu vou fazer a simulação, tá? Então vou dar aqui um new. Eu tenho aqui esses três, né, que eu já tinha digitado. Vou pegar esse aqui que é um espaço, que é o de agora, tá? Então ele me pergunta se eu quero fazer com um alto-falante só. Então, dependendo desse resultado aqui, ele dá adutado ou selado. Então eu tenho esse gráfico azul aqui, ó. Então ele deu mais pro vented, né? Então se ele tivesse dado mais para baixo aqui, ele cairia mais para closed, né? Então temos aqui, né, a curva de resposta dele, né, simulada. Então vou dar um zoom aqui. Então essa curva aqui é um alto-falante bem linear, né, bem plano. A gente tem o nosso ponto de menos 3 decibel aqui. Então esse ponto aqui é mais ou menos 45 Hz, 47 Hz. Então vamos ver quanto de volume o software calculou para a gente essa caixa, tá? Ó, então o software calculou aqui uma caixa com mais ou menos 43 litros, né? E o fabricante aqui nos especificou mais ou menos 80 litros, né? Então uma discrepância. Só que tem um detalhe, o WinSD ele sempre calcula a caixa para ela ficar o mais linear possível, né? Então a gente pode brincar aqui com os valores, né? E verificar como é que ela ficaria se tivesse os 80 litros, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, 80, né? E vamos ver o que acontece, ó. Então o comportamento ficou esse aqui, ó. A caixa ficou
com uma variação aqui, mas notem que esse traço verde aqui onde eu estou com o cursor em cima, ó, aqui, esse ponto aqui, é 1 dB, tá? Abaixo. E aqui é 1 dB acima, ó. Aparece uma variação grande aqui, mas é menos de 1 dB, tá? A gente tem que se preocupar quando a variação dá acima de 1 dB, né? Por exemplo, eu vou mexer no duto aqui e vocês vão ver essa variação que eu quero comentar, ó. Olha aqui, ó, passei de 1 dB, tá? Aqui eu estou dentro de 1 dB de diferença, tá? Então, olha só, aqui uma variação maior do que 1 dB. Então, essas linhas aqui, cada linha dessas é 1 dB de diferença, tá? Então, dentro de 1 dB para cima, 1 dB para baixo, tá tudo ok, tá? Para uma caixa de alta fidelidade, né? Então, com isso a gente ficou com um corte aqui, ó, de 37 Hz, tá? Então, a caixa ficaria com uma frequência inferior, né, um corte inferior de menos 3 dB em 37 Hz, mais ou menos, tá? Com 80 litros. Então, para a época, uma caixa muito boa, né? Um pouco grande, né? 80 litros. Mas a gente tem aí uma resposta com esse formato aí, tá? Isso aqui eu posso dar uma mexida aqui, ó. Então eu posso dizer que eu quero ver aqui para baixo, por exemplo, 30 decibéis, tá? Então aí eu vejo que a resposta de frequência dela é bem linear, né? Vamos tentar fazer ela selada, tá? Eu vou diminuir aqui a frequência do duto, ó. Então vou diminuir tudo que dá. Para selado, então o alto-falante teria esse comportamento aí, ó. O menos 3 dB seria por aqui, ó, em 71 Hz, né? Então esse alto-falante aqui não é bom para selada, tá? Vamos tentar aumentar o volume para ver se melhora. Ó, 800 litros, né? Não ajudou muito, tá? Vou diminuir o volume aqui para selada. 20 litros com esse alto-falante, né, selado, só que a gente teria o 3 dB em 65 Hz, 66 Hz, tá? Não é muito interessante, né? Vamos ver como é que ela ficaria com 100 litros, tá? Estou manipulando o duto. Olha só o que o duto faz pela caixa, tá? Ele salva a caixa ou condena a caixa. Por exemplo, um duto assim, ó, com esse pico aí, eu vou mudar o topo superior, tá? Então, em vez de mostrar até 3, vou mostrar até 4 decibel para cima. Uma caixa com esse comportamento aqui, com um pico em 45 Hz, tá? Que é muito usado pela indústrias de baixo nível, digamos assim, né? Eles deixam a caixa com um pico para parecer que ela dá mais graves, né? Então é uma técnica aí que muitos fabricantes usam hoje em dia, né? Com caixas com a madeira bem fininha, né? Madeira ressona e também a caixa ressona, e ainda por cima eles calculam um duto para dar esse tipo de pico, né? Então, conforme eu mexo no duto aqui, né, eu aumento aquele pico lá, né? Então, o padrão de alta fidelidade fica dentro de mais ou menos 1 dB aqui, tá? Já quando a gente quer uma caixa de boate, aí já se usa um pico, né? Claro que a gente não consegue escutar muito tempo uma caixa com perfil, né, que dê pico, né? Então aquela frequência vai tocar bem mais alto do que as outras, né? Fica irritando, né? Fica fadigante, né? Eu vou voltar aqui para a gente ver aqui no máximo 10 decibéis de diferença. Aqui, se a gente aumenta o volume, ela vai começando a ficar mais descontrolada, tá? A caixa com ele. Então eu vou baixar aqui, ó, o volume para 80 litros. 80 litros fica bem controlado, né? O duto a gente pode dar uma mexidinha aqui, mas acho que o ideal é aqui mesmo, 37.2 Hz, tá? Vamos puxar aqui novamente ele, tá? E a gente deixa que o programa escolha o volume, ó. Vou trocar de cor aqui. Então, é a linha que o programa escolheu para o alto-falante, né? O volume que o software escolheu, tá? Para ficar o mais alta fidelidade possível, né? Então 43 litros mais ou menos.
E aqui verde é o que eu escolhi, que eu digitei aqui 80 litros, conforme a Selenium especificou aqui no catálogo, tá? A gente pode escolher ter um corte de menos 3 decibéis em 46 Hz, com uma caixa de 43 litros, ou um corte de 37 Hz, com uma caixa de 80 litros, tá? Então, essa resposta aqui para uma caixa dos anos 70, início de 80, seria uma caixa excelente. Pouca coisa comparada com isso, né, naquele tempo lá. Nota que a centragem aqui é bem macia desse alto-falante. A suspensão dele é super macia, ó. Ele é muito macio, né? Então é isso aí. Um abraço.